Eu queria recapitular aqui que nós estamos numa série de mensagens que se chama Sermão do Monte ou Sermão da Montanha, que é baseado em Mateus 5, 6 e 7. Hoje nós estamos na quarta palavra, na quinta, Juan, Mateus Soares, Mateus Ferraz, Thaisa. Quinta. Então já vem falando sobre o Sermão do Monte desde aí de 4 domingos atrás, né? Então, primeiro Juan começou falando sobre as bem-aventuranças, então o quanto é importante nós sermos bem-aventurados por meio de Jesus. O que significa? São discípulos conforme Jesus. São pessoas que vão adentrar no reino. São os bem-aventurados para Jesus. Só que isso não é só futuro, isso se aplica no presente. Amém, irmãos? Se aplica no presente também. Depois veio Soares falando sobre ser sal e luz da terra, o quanto é importante nós estarmos nesse mundo e sermos sal e luz dessa terra. E depois veio Ferraz falando sobre Jesus e a lei. O quanto Jesus ele veio para completar, cumprir, aperfeiçoar a lei. O padrão de Jesus ele é superior ao que nós entendemos sobre lei. Então Jesus veio para cumprir, aperfeiçoar, completar a lei. Depois a Thaisa falou sobre amar e orar pelos inimigos. Ela falou sobre isso profundamente aqui também. E hoje nós iremos falar sobre a quebra de aliança e os juramentos. Amém? Nós podemos orar? Você pode fechar os seus olhos? Senhor, eu oro para que o nosso coração esteja aqui disponível à sua palavra. Eu oro para que o Senhor nos ajude a experimentar da sua palavra, experimentar da sua presença hoje. Eu oro para que a nossa atenção esteja virada a você. Eu oro por isso. E nos ajude, Senhor, a ser hoje um pouco mais parecido contigo, Jesus. Eu oro por isso, em nome de Jesus, e amém. E graças a Deus. Mateus 5, a gente vai ler do verso 31 até o verso 37. Mateus 5, do 31 ao 37. Todos acharam? Amém? Eu leio aqui na versão Almeida século 21, tá? Vamos lá. Mateus 5, a partir do 31. Também foi dito: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe documento de divórcio. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, torna adúltera. E quem se casa com a divorciada comete adultério. Ouviste também que foi dito aos antigos: não jurarás com falsidade, mas cumprirás os teus juramentos para com o Senhor. Eu, porém, vos digo, de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tomar branco nem preto, um só fio de cabelo. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, pois o que passa disso vem do maligno. Então, aqui nós percebemos que tem 2 temas aqui que tem a ver com o divórcio e tem a ver com juramentos. Então, a gente vai em sequência aqui, ok? Então, antes de tudo, eu queria que a gente pensasse no assunto aqui, divórcio, não como algo central. Porque para Jesus, divórcio não é algo central. Não é algo que ele criou, não é algo que ele desejou. Isso é muito encontrado em Mateus 19, que a gente não vai abrir hoje aqui, mas Mateus 19 fala um pouco sobre o divórcio, né? Então, o divórcio, ele não é algo central no ensinamento de Jesus.
Mas se você perceber na Bíblia, vira e mexe, os escribas, os fariseus sempre ficam agulhando Jesus sobre o divórcio, perguntando a ele como que faz e tudo mais. Mas não é central, porque Jesus ainda odeia o divórcio. Ainda não é algo que Jesus ama. E nem será. A gente vai chegar lá sobre isso. Então, Jesus deixa claro isso quando conversa com os líderes religiosos, né? Que não foi para isso que o casamento foi constituído. O casamento não foi constituído pensando em já se separar, pensando na possibilidade do divórcio. Isso é um pensamento que não vem dos céus, que não vem de Jesus. Então, nós precisamos, sempre quando pensar nesses temas de divórcio, pensar que o casamento não é uma instituição humana. É uma instituição de Deus. E se Deus cria, se Deus institui, quem fala como é o casamento é quem? Deus. Então, Deus vai falar que o casamento é feito com homem e mulher. Heterossexual, casamento, só pode ser constituído, Deus só valida casamento quando um homem e uma mulher se juntam, se unem. Isso é casamento. Tudo fora disso não é casamento para Jesus, tá? Então, e outra coisa que eu tenho que falar também, que é importante. O casamento é sempre em relação a um casal, duas pessoas, homem e mulher. Não é 3, não é 4, não é 5. Jesus não concorda com esse tipo de prática. Ok? Então, o casamento é feito e criado como a ordem criacional de Jesus. Ele define o que é casamento, como deve ser feito e como deve ser preservado. Amém, irmãos? Amém. Então, vamos voltar aqui para o nosso texto. O texto, no versículo 31, ele começa falando assim: também foi dito. E a primeira pergunta que a gente precisa fazer no texto é: quem disse? Quem disse o que foi dito? Então, como o nosso irmão Mateus falou aí, em domingos atrás, ele falou sobre o quanto Jesus estava combatendo aqui interpretações equivocadas da lei. E aqui não é diferente, né? Se a gente começar a estudar sobre o contexto histórico da época, o que mais se falava, quem era o grupo que interpretava as leis, né? Era a escola de Hilel e a escola de Shammai, eram os dois que mais interpretavam a lei lá na época. Então, esses dois rabinos contemporâneos a Jesus, eles ensinavam. Eram profundos conhecedores da lei, não eram levianos não, ok? Eram doutores mesmo, sabiam de lei, muita coisa. E os discípulos de Jesus eram judeus, logo eles ouviam esses ensinos e até concordavam com alguma linha, né? Geralmente a escola de Shammai, o rabino, era um pouquinho mais rígido quando se fala de divórcio. Todos aqui comigo, amém? Era um pouquinho mais rígido como se fala de divórcio. Ele só concordava com o divórcio, a escola de Shammai, com base em infidelidade, impureza sexual, ok? Só poderia ter divórcio com base nisso. Já Hilel, a escola de Hilel, já concordava, era um pouco mais flexível. Ele achava o seguinte: se o homem só, sei lá, não gostar mais da mulher, a mulher queimar arroz, tem até essa frase que ele fala, Hilel, se a mulher queimar arroz e o homem desgostar, ele já pode escrever uma carta de repúdio, de divórcio para essa mulher. Então tinha essas duas linhas. A carta de repúdio, porque alguma coisa que a esposa fez ele não gostou, queimou arroz. Ah, não gosto mais dessa mulher, vou dar carta de divórcio. E tinha o Shammai que não concordava com isso, porque tinha que ser mais rígido, não estava certo isso. E via Jesus, que era maior, assim, mais superior, que um pouquinho mais rígido que Shammai, que ele nem concordava com o divórcio direito. Tipo assim, para tu tirar a resposta de divórcio de Jesus da boca de Jesus, você precisava, ali tentar mesmo, porque ele não queria falar sobre isso, porque era algo que possivelmente feria o coração dele. Possivelmente. Então, nós temos Hilel e temos Shammai, essas duas linhas
contemporâneas. Então, quando Jesus vai falar sobre o que foi dito, ele está falando do que eles estavam escutando na época, ok? E aí você me pergunta assim, caramba, Daniel, mas da onde eles tiram essa linha de interpretação que se a esposa queimar arroz, ou se ela fazer alguma coisa, já pode divorciar dela? Da onde tira isso, já que eles são tão profundos na lei, que eles prezam obedecer à lei? Abra comigo Deuteronômio 24. Eu estou sendo entendido, estou sendo muito rápido, tá ok? Deuteronômio 24. A partir do verso 1. Quando o homem se casar e deixar de gostar da mulher, por haver descoberto alguma coisa vergonhosa a seu respeito, fará para ela um documento de divórcio e o dará na sua mão, mandando-a embora. Vamos ler só até aqui, tá? Então, essa parte aí, que ele fala sobre encontrar nela algo que ele reprova, não é claro na lei sobre o que é isso. A gente não consegue entender o que Moisés falou sobre isso, por que ele escreveu isso, ok? E aí, o que acontece? Esses rabinos da época, eles começam a discutir sobre isso, porque eles querem muito saber sobre o divórcio. Então, eles pegam um trecho dessa frase e falam assim, o que é isso que Moisés falou sobre encontrar algo nela que reprova? E aí, começam essas duas escolas. Hillel vai falar, então, isso que o Moisés está falando é qualquer coisa. É aleatório. Então, se eu achar que o corpo da minha esposa não está mais adequado, divórcio. Se eu achar que o nosso gênero aqui não bate mais, sabe? Ele é melancólico, eu não sou... É melhor divorciar. Então, isso era a linha de Hillel. Porque ele interpretava que se eu encontrar qualquer coisa, eu posso divorciar. Mas nós vemos aqui que Jesus, ele não dá ênfase para o divórcio, porque não é para dar ênfase. Então, eles criaram uma lei em cima de algo que Jesus nem criou, nem faz questão. Então, eles pegaram essa frase, esse pequeno verso aqui de Deuteronômio 24 e fizeram uma doutrina em cima de carta de divórcio. E aí, lá em Mateus 5, nós vamos voltar para lá de novo, tá? A gente vai com calma. Jesus está indo contra isso. Ele está falando, quem se divorciar da sua mulher, dê-lhe documento de divórcio. Então, aqui é o que eles falavam na época. Quem divorciar, dê-lhe carta de divórcio. Mas qual que é o conteúdo aqui? Divorciar por qualquer motivo. Esse é o ponto. Falavam que se a mulher fizesse algum desgosto ao homem, seja qualquer que seja isso, já poderia dar carta de divórcio. Aí no 32, Jesus fala, eu, porém, vos digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, torna adúltera. E quem se casa com a divorciada, comete adultério. O que Jesus está falando aqui? Agora, assim, você precisa entender o seguinte, quando Jesus fala sobre quem se casa com a divorciada comete adultério, é baseado no divórcio que estava acontecendo. Então, para Jesus, quando o divórcio acontece com base em minha mulher comeu arroz, a gente não, sei lá, a gente é diferente, ele é sanguíneo e eu sou, não sei, é diferente de sanguíneo, é o quê? Melancólico? Melancólico, não dá certo, então a gente vai divorciar, não sei o quê. Então, Jesus está falando que isso, para ele, não é divórcio. Ele está falando que as pessoas na época se divorciavam por causa disso. Para Jesus, ainda estavam casadas. Então, quando essa mulher era expulsa de casa pelo marido com carta de divórcio e se casava com outro, ela estava entrando em um relacionamento de adultério. Porque para Jesus, ela não é divorciada. Porque para Jesus, divórcio só é por infidelidade, imoralidade sexual, adultério, ou
abandono, segundo Paulo, em 1 Coríntios 7. Então tem esses dois pontos. Então, quando Jesus fala sobre isso na época, gerou possivelmente uma baguncinha, né? Porque imagina o quanto o mercado lá estava fervendo sobre divórcio. O quanto o divórcio estava surgindo na época. E Jesus chega e fala assim, então, gente, sabe essa galera que está divorciando por qualquer motivo? Então, está todo mundo em adultério. Imagina para consertar esse negócio. Então, Jesus ele cria uma linha limite em relação ao divórcio. Por quê? Porque Jesus não gosta desse negócio. Ele odeia o divórcio. Ele odeia o divórcio. Então, Daniel, quer dizer que... Aí já começam as perguntas, né? Não, então quer dizer... Porque eu tenho um familiar, eu conheço um familiar que divorciou assim. Então quer dizer que ele não vai para o céu? Não, gente, calma. Uma coisa de cada vez. Aqui Jesus está confrontando os líderes religiosos. O que eles ensinavam. E está falando como deve ser feito. Então, sim, o divórcio que não é com base em infidelidade ou abandono, não é legítimo para Jesus. Nós precisamos pensar profundamente sobre isso. Não é um assunto fácil, é um assunto muito difícil e sério, ainda mais para o mundo de hoje, sociedade ocidental, que normalizou o divórcio. E lembra que eu iniciei falando que o casamento foi Deus que criou? E logo, quem dita normas e leis é Deus. Não é Supremo, não é STF. Eu queria ler aqui para você uns dados atuais do mundo que vivemos. O divórcio no mundo atual, dado do IBGE, tá? Indicam que o número de divórcios aumentou no Brasil de 2018 para 2022. Em 2022, o Brasil atingiu um recorde de 420 mil casos. E no mesmo ano, o número de casamentos diminuíram. O tempo de duração dos casamentos também estão diminuindo. As pessoas estão com preguiça de amar, de permanecer em uma aliança. Hoje já temos a tão chamada PEC do divórcio, que é uma facilitação do processo do divórcio, processo articulado pelo Supremo Tribunal Federal, STF, né, Amanda? Que não é mais necessário um tempo de separação. Antigamente, irmãos, precisava de um tempo de separação do casal para conseguir o divórcio. E aí, o Supremo, né, deu uma avançada nisso aí, e aí depois da pandemia, isso foi facilitado. Hoje, para você se divorciar, é só você chegar e falar, então, eu quero me divorciar por isso. Acabou, é isso. Não precisa mais de nada para que você se divorcie. Então, o divórcio, ele se tornou em nosso meio, e não se engane. Novamente, vamos voltar ao assunto aqui. Jesus está falando para o povo de Deus aqui. Ele não está falando para o mundo, não. Ele está falando para os seus discípulos aqui. Então, dentro da igreja, nós não podemos normalizar esse tipo de cultura. Deus odeia o divórcio. E nós vemos essa afirmação em Malaquias 2,16, que fala assim: eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos exércitos. Por isso tenham bom senso, não sejam infiéis. Tá, Daniel, mas como que se reconcilia esse negócio? Deus odeia o divórcio, mas ao mesmo tempo eu vi Jesus falando que tem como ter divórcio. Como que é isso? Então, esse que é o ponto, irmãos. Jesus não vê divórcio como algo criado, como um princípio, como algo bom, como algo gracioso, como algo louvável. Ninguém pode ver divórcio como algo bom,
como algo louvável, porque não é. Jesus vê divórcio como uma cláusula, uma exceção ali, por causa da dureza do coração humano. Por causa, pela falta de perdão dos homens, pela falta de obediência à lei. Então, se nós vamos olhar para o divórcio, nós precisamos olhar com base no que Jesus diz sobre o divórcio. Ele odeia. Então, nós, como cristãos, sempre iremos ir pelo caminho do perdão, da reconciliação, de manter a aliança do casamento. Porque pela dificuldade que nós temos hoje de se aprofundar em relacionamentos, nós vamos sempre por mais fácil, o divórcio. E hoje, cada vez mais, as pessoas estão casando menos. Quando casam, dura menos. E o divórcio aumentou muito e eu acho que vai aumentar cada vez mais e mais. Porque as pessoas não querem mais estar em uma aliança. Tim Keller, em seu livro Significado do Casamento, ele vai falar o seguinte sobre a preguiça de amar. Tim Keller levanta uma preocupação com as mudanças significativas na instituição do casamento e que grande parte da mudança está na sociedade que prioriza cada vez mais o individualismo e a busca por satisfação social. Então, não importa se o casamento vai ser afetado, se a perda de compromisso vai ser, se vai ter perda de compromisso no matrimônio, não importa. Se eu, como indivíduo, estou me aperfeiçoando, se eu, como indivíduo, estou crescendo em sociedade, não importa o casamento. Então isso é grave. O amor passou a ser uma mistura de desejo físico e sentimentalismo vago. O casamento se tornou uma união sexual provisória que dura até o amor acabar. Só que, irmãos, amor não é o que firma um casamento. O que firma o casamento são votos. É a promessa de manter os seus votos. É a promessa de continuar amando. É a promessa de continuar obedecendo e cumprindo o que você falou. Se nós temos uma geração que não tem votos na boca, que não gosta de amar, que pensa em si mesmo, sim, nós teremos um número de divórcio crescendo cada vez mais no meio da igreja. Isso é uma vergonha. Isso para Jesus é profundamente triste. Amém. Vamos seguir. É um assunto tenso mesmo, irmão. Vamos lá. Então, já botei algumas bases aqui, que Deus criou o casamento, que o divórcio não é criação de Deus, que Deus odeia o divórcio mesmo. Ele não concorda com isso, ok? Mas nós sabemos que nós vivemos pós-pecado, pós-queda. Nós sabemos que as criações, o que o Senhor fez, foi distorcido pelo pecado. E o casamento não foge disso. Porque as nossas relações interpessoais foram afetadas por causa do pecado. Então, o assunto divórcio, como exceção e não como opção, é o que nós vamos entrar agora. Ok? Amém, irmãos? Amém? Amém. Vamos lá. Então, Jesus fala do casamento como uma ordem creacional em Mateus 19. Então, não posso fazer do divórcio parte da minha moral, sabe? Do tipo assim, cara, se eu casar, se der tudo errado, eu me divorcio. Eu não posso entrar num casamento já pensando na opção do divórcio. Porque o divórcio não deve ser uma opção para quem segue Jesus. Entende? É uma cláusula.
para a loucura da humanidade. Não é normalização. É porque o ser humano está louco. É porque o ser humano está passando dos limites. E é por isso que Jesus concorda com o divórcio. Mas ele não ama isso. Porque, irmãos, divórcio, não tem como você sair de um divórcio sem ser afetado, sem perder coisas. É como se você estivesse num prédio pegando fogo, cheio de fogo mesmo assim, e só tem uma porta para sair, que é a saída de emergência. Você tem que deixar um monte de coisa atrás, seus cômodos, sua televisão, suas roupas, você vai perder coisas. Só que a única saída é aquela porta. Então o divórcio precisa ser visto assim. Então nós precisamos olhar para o divórcio não como uma regulação moral, mas um freio na loucura humana. Ok? Então, o divórcio não é para ser uma opção caso não dê certo. Cara, tá muito ruim, a gente tá brigando muito, eu falo uma coisa, ela entende outra, não tá dando muito certo não. Aí esse é o candão que tá casado 5 meses. Falta resiliência no casamento, irmãos. Falta saber do porquê nós fizemos uma aliança um com o outro. O casamento é central para Jesus, porque ele é testemunha do seu matrimônio. Não pense em divórcio pensando somente no seu bem-estar. Jesus é testemunha disso. Pense sempre assim, sabe? Quando você foi casar, você tinha consciência, ó, estamos fazendo voto diante do Senhor, Deus está aqui, nós oramos pela aliança, mas quando nós pensamos no divórcio, nós nem pensamos em Deus. Nós nem pensamos que Ele foi testemunha disso. Nós precisamos sempre confrontar o ego grande que tem em nosso coração em relação a isso. Nós precisamos aprender mais a arte de perdoar. O perdão está cada vez mais escasso em nosso meio. E se dentro da família não há perdão, isso é o coração de uma sociedade que não perdoa. Nós, como cristãos, precisamos entender. Vai com Deus, eu te perdoo. Precisamos entender que perdão é central em casamento cristãos. Casamentos cristãos não são perfeitos. Passa por problema, passa por discussão, passa por desgaste. Não ache que você vai casar, que você vai encontrar um anjo do Senhor. Não vai. Não vai. Mas mesmo assim, o casamento é de Deus. É de Deus. Nós louvamos a Deus com o nosso casamento. Então, voltando, novamente, você está vendo que eu não quero dar ênfase para o divórcio, porque não é ênfase. Não é centro de Jesus o divórcio. Mas vamos lá, nós sabemos que na sociedade como nós vivemos, tem um monte de problemas. Tem violência doméstica. Isso está cada vez mais crescendo. E eu não estou falando de coisa fora da igreja não, gente. Tá? Eu estou falando de dentro da igreja. Aqui é só para a gente dentro da igreja que eu estou falando. Lá fora, a gente não consegue fazer muita coisa aqui, né, no púlpito. Mas eu estou falando de gente dentro da igreja. Então, a violência doméstica aumentando, logo o divórcio aumentando, abandono aumentando, infidelidade aumentando cada vez mais. E tem de um monte aí. Um monte. E assim, se você vê muito, pode ter certeza que você não viu tudo. Tem muita coisa encoberta, para não dar errado. Então, para Jesus, o divórcio é baseado em dureza de coração. Isso é possível o divórcio porque houve infidelidade. Mas olha aqui comigo. Jesus não diz, se o seu parceiro ou parceira adulterar, se divorcie. Não, ele não faz esse movimento. Ele fala que você pode se divorciar. Mas você também pode perdoar.
Você também pode continuar nesse relacionamento e glorificar o Senhor com isso. Talvez na sociedade atual isso é um escândalo. Mas você pode experimentar meios de graça por meio de perdoar um relacionamento infiel. Você crê nisso, irmão? Que o Senhor tem poder suficiente para transformar um casamento que passou por infidelidade? Você crê nisso, irmão? Deus te salvou, me salvou como um pecador perdido. Você acha que Ele não consegue consertar as pessoas? Consegue. Consegue consertar casamentos, sim. Então, novamente, infidelidade para Jesus abre-se uma cláusula para o divórcio. E, importante falar, recasamento. Porque tem pessoas que creem que o divórcio não abre para recasamento. Recasamento. Quem se divorcia pode casar de novo. Ok? Então, novamente, o divórcio não é central. Mas em caso de infidelidade, adultério, Jesus concorda com uma exceção. Mas assim, persevere no seu casamento. Mesmo que você experimente infidelidade, peça ao Senhor força, graça. É importante isso. Daniel, mas está insuportável, eu não consigo perdoar. Então, a gente pode orar por isso, você pode procurar os pastores. E a gente vai encaminhar um caminho, não tem problema. Daniel, então quer dizer, se eu divorciar, o Senhor não vai me salvar? Não, irmão, esquece esse negócio, tem nada a ver com isso, ok? Salvação está em outro patamar. Nós estamos falando sobre relacionamentos aqui. Mas é gracioso quando uma família é destruída pelo pecado, pela falta de verdade, pela falta de integridade, e é restaurada por perdão e graça. Nós precisamos ver mais isso em nosso meio, sabe? Isso está meio escasso. Nós precisamos ver mais isso em nosso meio. Deus é capaz de fazer isso, irmãos. Amém? Amém. E também, o outro ponto tem a ver com abandono. 1 Coríntios 7, eu não vou abrir aqui, você pode ler lá. Paulo vai falar sobre uma experiência que estava acontecendo na igreja de Corinto, que era o seguinte: os maridos ímpios estavam saindo de casa e não voltavam, deixavam os esposos em casa lá, e é isso. E elas ficavam presas por causa da lei que não podia divorciar, porque na época a única pessoa que podia dar carta de divórcio era o homem. A mulher não podia fazer isso, só o homem. Então imagina, a mulher ficava tempos e tempos ali esperando o homem voltar para entender o que ia acontecer. E Paulo, em 1 Coríntios 7, ele fala no final lá do verso, ele fala assim: mulher ou irmão, como você sabe que esse seu parceiro ou parceira irá voltar? Quem te garante isso? Quem te garante que ele vai ser salvo? Por isso, seja livre. E aqui, novamente, Paulo, o apóstolo Paulo, ele lê a Coríntios ali, né, a leitura da comunidade, e abre mais uma cláusula: abandono. Então aqui, assim, na tradição cristã, né, reformada, o Westminster também fala sobre isso, que existe 2 pontos para o divórcio: infidelidade, né, impureza sexual, adultério, e abandono. São as 2 cláusulas de exceção para o divórcio. Amém? Todos estão entendendo aqui? É importante entender isso, tá, irmãos? Porque daqui a pouco, no futuro, vocês vão ter que brigar pelo casamento, tá? Estou falando sério. Existe uma profecia bíblica que vão levantar pessoas que vão odiar o casamento. Vão até pregar contra. Então você precisa estar firmado no casamento, porque é o que agrada ao Senhor. Se agrada ao Senhor, também nos importa. Amém? Então, abandono. Vamos supor, você está casado, acontece várias brigas, várias discussões, e aí teu parceiro ou sua parceira, ela te abandona. Segue a vida.
se muda de cidade, e aí você está aí, e aí você quer muito aquilo e não consegue, você quer reatar e não consegue, porque a outra parte não quer aquilo. Paulo chega e fala assim: então, irmã, você está livre para se divorciar. Não tenha peso em relação a isso. Mas entende que isso não é para louvar. Se divorciar não tem que ser um louvor. É com base em arrependimento. Ou seja, eu errei, meu parceiro errou, nós escolhemos errados, sei lá, me arrependo. Divórcio é com base em arrependimento. E Daniel, e violência doméstica. Quando o crente que não é crente, é ímpio com certeza, que bate. Eu vou falar esposa porque os maiores casos, irmãos, é homem que bate mulher, tá? Ao contrário, geralmente, se acontece, não é com a mesma força, né? Porque imagina, vamos imaginar aqui um caso. A mulher bate no homem com toda a força. Com toda a força. Esse homem talvez nem... Cara, deve sentir um arranhão, talvez. Vai sangrar, tal. Se um homem bater com toda a força na sua mulher, essa mulher vem a coma. Então é só para você entender tipo assim, a diferença de força, mais ou menos, tá? Então vou usar o exemplo só do homem, mas também para a mulher também é importante, ok? Para os dois vale. Então por que eu falo da violência? Porque se abre uma cláusula. E aqui, irmãos, um ponto sensível, tá? Não são todos os pastores e igrejas que concordam com isso. Tem pastores que vão falar que é o divórcio, mas não pode recasar. Você vai ficar eternamente aí sozinho, ok? Só que nós aqui, a Zelo, eu, Juan, e tem muitas outras igrejas também, a gente concorda com isso também. Inclusive, o N. Gruden mudou a posição dele recentemente sobre isso, o recasamento por causa de violência doméstica. Por quê, irmãos? Toda vez que a gente pensa em divórcio, a gente precisa pensar em preservação, ok? Então, quando eu penso em divórcio, eu penso em preservar a vida. Então, não faz sentido eu aprovar um casamento que vive se espancando, com risco de vida, e eu falar que não, mas a Bíblia não deixa você divorciar. Vive aí sendo espancado aí na sua casa. Morre aí, glorifica ao Senhor. Existem pastores que ainda pegam essa ênfase da mulher sendo espancada de casa e emendam como os missionários perseguidos na África ou no Oriente Médio. Não, porque a mulher tem que experimentar o sofrimento assim como os missionários perseguidos. Gente! Então, assim, irmãos, existe uma coisa que vem antes de qualquer coisa que se chama ética. Então, se há risco de vida, não faz sentido eu sustentar uma coisa aparente somente para falar que essa família é bonitinha. Então, existe uma cláusula para divorciar em caso de abandono, a gente fala de corpo presente. Quando a pessoa está ali presente, mas não está mais. Porque quando você acaba com a dignidade do seu parceiro e com a sua parceira ao ponto de colocar ele na vida e morte, cara, você, de verdade, já expulsou essa pessoa da sua vida, da sua casa. Então aqui nós concordamos, né, Timóteo, com o divórcio em caso de infidelidade e abandono, ok? E abandono se estende aí para violência doméstica também. Então, vamos supor aqui um caso hipotético. Você está acontecendo alguma coisa desses 3 pontos que eu falei aqui na sua casa. Pastor, eu quero divorciar. Calma, vamos marcar um gabinete, vamos conversar. Cada caso é um caso, ok? Porque pode acontecer, por exemplo, eu vi esses dias, né? Tipo assim, ligaram pro pastor, tiraram foto do braço roxo, pastor, aqui, o que o marido fez em mim? Aí o pastor chega lá com tudo, vou chamar a polícia, não sei o que lá. Aí quando chega lá, ele, pastor, mas ela estava me agredindo, eu segurei o braço dela. Senão ia dar errado, foi só isso, só que eu tenho mais força. Então, nesse caso,
Irmãos, não foi violência doméstica. Ok? Sim, no caso do homem. Mas entende que, tipo assim, tem que ter... Não, esse exemplo foi só para, tipo assim, entender que não é automático. Vamos conversar. Vamos entender. O que aconteceu? Onde caiu? O que aconteceu? Porque ninguém casa pensando que vai, né, dar ruim no casamento. Ninguém faz isso no primeiro dia do casamento. Mas o que aconteceu? Sabe o que a gente tem que fazer como crentes, irmão? Abrir a nossa vida. Como casal, como família. Acontece muita treta porque não somos tratados. Não é exposto a nossa dificuldade como casal. Então, às vezes, a gente casou 2 minutos antes de vir para a igreja. Casou não. Brigou 2 minutos antes de vir para a igreja. Brigamos, estressou. Não, agora a gente vai para a igreja, ó. Vamos fingir que não aconteceu nada. Vamos lá. E é bom até fingir mesmo, gente, tá? Não tem problema não. Mas tem que resolver. Resolve negócio. Resolve. Tá? Faz tempo que eu e Scarlett não briga de verdade, né? E de verdade aqui, eu tenho que explicar, né? Tá? Explicar. O brigar de verdade é tipo assim, não concordei com ela, a gente trocou boca, assim, né? Lá, e aí eu fiquei em silêncio, que é a minha fraqueza, a minha falha, ficar em silêncio. Né? E da Scarlett é tipo assim, eu preciso falar, senão eu vou matar alguém. Entendeu? E aí, às vezes, essas duas pessoas se juntam. E é quase um Big Bang. E o que faz que a gente não se mata? Jesus. Por quê? Porque, irmãos, casamento, além de ser sua esposa e seu marido, ele é seu irmão. Precisa seguir a Bíblia. Tem Mateus 18, tem confrontação, tem perdão. Entende? Nós precisamos lidar com a nossa casa como um lugar onde Deus habita. Então, nas discussões, Deus está lá também para te ajudar, para ter um escape. Né, Timóteo? Agora eu tenho 2 testemunhas para me ajudar lá, quando a Scarlett estiver errada. O Timóteo e o Samuel. Graças a Deus, alguém riu. Só que voltando aqui para o assunto tenso, violência doméstica. A primeira coisa que o pastor tem que fazer quando chega é o quê? Chamar a polícia. Olha que bênção. Porque violência doméstica é crime, irmãos. Além de ser muito errado, é crime. Então, assim, na minha concepção, eu não conversei com o Juan ainda, se alguém chega para mim e liga, ó, estou sendo espancado pelo meu marido. Beleza, 190, vamos lá. É isso. Denuncia, depois conversa. É assim que se faz. Porque até você, tipo, acho que não é isso tudo não. Uma vida pode ser ceifada. Então, assim, não corre esse risco. Ok? Tudo bem até aqui? Todo mundo entendeu? Amém, né? Hoje foi um pouco diferente a pregação, mas eu precisava que seja claro assim, tá? Mas vamos seguir aqui. Então, por que tudo isso, Daniel? Por causa da preguiça de amar. Nós hoje temos preguiça de amar. O que significa preguiça de amar? Eu não quero mais me envolver no relacionamento que eu preciso amar o outro. Porque isso custa. Isso custa muita coisa. Custa dinheiro, custa tempo, custa emoção, custa beleza, custa tudo. Então, se a pessoa está focada em individualismo, ela não vai suportar amar o outro. Então é óbvio que ela vai fugir de casamento. Então nós precisamos não seguir o curso desse mundo com a preguiça de amar. Nós precisamos amar profundamente. E amar envolve perdão, misericórdia. Nós precisamos aprender a amar e retomar os nossos votos. Porque o que permanece, o que preserva a aliança é as promessas que nós fizemos de amar. Na morte não, né? Na doença, é até a morte, né? A gente tem uma discussão, na eternidade ou até a morte? Eu sou até a morte, as caras até a eternidade. Para mim, até a morte. Então, a gente precisa melhorar isso. Então, indo para o fim, que a nossa hora já está bem avançada,
nós precisamos entender sobre a prática do perdão e da integridade em nosso meio. Então, e com todo o ensinamento de Jesus, fica cada vez mais evidente o quanto precisamos aperfeiçoar nosso perdão como casal. Você que não é casado, não desliga seu disjuntor, preste atenção nessa mensagem, porque ela vai te servir. A gente está falando de Bíblia aqui. Jesus estava ensinando seus discípulos abertamente sobre divórcio. Então, isso é importante para Jesus. Então, preste atenção. Então, é importante integridade. Antes de casar, inclusive. Seja íntegro antes de casar. E aí, seguindo aqui para os juramentos, que acaba também se alinhando com o que a gente está falando de casamento e divórcio, né? Porque aqui, em juramentos, Jesus está falando sobre tomar cuidado de tomar o nome de Deus em vão. Porque, lembra que eu falei no início? Está acabando já, presta atenção aqui, ó. Lembra que eu falei no início sobre os fariseus, os judeus da época? Eles queriam obedecer à lei. Queriam mesmo, assim, eles queriam, de alguma forma, obedecer à lei. Só que eles sempre iam para os limites da lei. Então, assim, o que eu não posso fazer? Eu não posso matar? Então, eu vou... Mas espancar eu posso? Beleza, então vamos espancar. Só não mata, tá bom? Então a gente está cumprindo a lei. Caramba! Então nós não podemos fazer lei com base nos limites da lei. Ok? Então aqui nos juramentos, o que estava sendo feito, né? Basicamente, os historiadores vão falar que, já que não podia jurar pelo nome de Jesus, né? Já que não podia tomar o nome de Deus em vão, então vamos criar uma segunda categoria aqui de responsabilidade de juramento. Vamos jurar por outras coisas. Então, vamos fazer um negócio aqui, vamos assim, mas eu juro que eu vou fazer isso. Eu vou jurar, eu juro. Por alguma coisa. Aí jurava e essa pessoa não cumpria o juramento. E aí ficava esquisito. Aí novamente vinha assim, cara, mas você jurou e não cumpriu. Você vai ser amaldiçoado pelo Senhor. E a pessoa virava e falava assim, um exemplo, tá, irmão? Falava assim, então, mas eu não jurei pelo nome de Deus. Eu jurei por outra coisa. Então estava se abrindo concessões nos juramentos. Ok? Então Jesus está indo contra isso. Por isso que no verso final ele fala, se você jurar, seja sim, sim, ou não, não. Para que isso serve para os nossos dias, irmãos? Para os irmãos que são caloteiros. Para os irmãos que falam que vão fazer e não fazem. Para os irmãos que abrem a boca falando e jura que vai fazer e não sei o quê. Olha, eu juro que eu vou fazer. Se eu não fazer, vai acontecer isso aqui, ó. E você vai lá e simplesmente pede, desculpa, irmão, não deu. Jesus está ensinando você considerar antes de prometer. Então, antes de você prometer algo, antes de você falar algo, considera se você consegue cumprir. Porque seja o seu sim ou o seu não. Aí ele fala ainda, ele continua. Se passar disso, vem do maligno. Isso não é do Espírito Santo, não. Então nós precisamos, como irmãos também, entender que a nossa boca, a nossa palavra, ela é algo que representa Deus nessa terra. Então quando você abre a sua boca e você fala sobre algo, Deus está sendo testemunha daquilo. Inclusive no verso ele fala, você pode jurar por Jerusalém, pela terra, pelo cabelo, por tudo. Inventa aí. Então, tudo isso é meu. Então, logo, você acaba colocando meu nome em xeque. Então, se for fazer isso, só diz sim ou não. Irmão, eu posso. Irmão, eu não posso. Irmão, não posso. Irmão, eu posso. Então, Jesus novamente está entrando nas nossas relações pessoais aqui. Olha como Jesus é pé no chão. Ele está falando de relacionamentos. Quanto uma comunidade pode ser destruída, porque você fala sim, mas no seu coração é não. Mas você fala não e no seu coração é sim. Quanto cristãos
podem ser destruídos por falta de verdade, integridade. Então Jesus também é enfático nisso. Dito isso, indo para a conclusão, nós precisamos considerar sempre o que Jesus fala no Sermão do Monte, porque os seus ensinos são baseados em leis eternas. Então, todos aqueles que obedecem às leis do Senhor, as leis que Jesus está falando aqui, são cidadãos eternos. São pessoas que vão entrar no reino dos céus. Essa prática é para cidadãos futuros, sim, mas cidadãos futuros praticam isso na era presente. Vai ser perfeito? Não, não vai ser perfeito. Mas a gente vai tentar pedir a Jesus ajuda até que isso seja perfeito. Amém, irmãos? Vamos se colocar de pé?